E atenção, olha, muitas manifestações. Semana passada, essa semana, a população está revoltada com a criminalidade e agindo com as próprias mãos. E hoje, para falar sobre esse assunto, já está aqui conosco o professor de Criminologia, Dr. Cláudio Braz. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Prazer é todo nosso, professor de Criminologia da UniRV, Dr. Cláudio Braz. Antes da gente começar a entrevista, vamos acompanhar uma matéria que o Eli Nogueira fez a respeito do aumento da violência, da criminalidade e também da participação popular, punindo alguns bandidos que estão amedrontando a nossa sociedade. Acompanhe a matéria. Conversar com o criminoso, suplicar, gritar por socorro, olhar no rosto dele e chorar durante um roubo. Essas reações fazem com que o bandido fique irritado. De acordo com as autoridades de segurança pública, quem reage dessa maneira corre o sério risco de ser morto por um bandido. Mas em Rio Verde, algumas pessoas perderam a paciência com os criminosos. A população fica revoltada, né? Porque a polícia às vezes não dá conta da demanda, né? A criminalidade em Rio Verde está muito grande. E eu acho assim que se torna até perigoso porque não pode reagir a um assalto, alguma coisa, né? Não pode chegar a esse ponto, mas a população está meio revoltada. É perigoso, mas o pessoal cansou de ser lesado, né? Aí a gente toma a atitude incorreta. É uma situação que tem que ser bem analisada, porque o mundo está desse jeito, né? As pessoas estão sem amor próprio a Deus, está precisando de Deus no coração. Então, enquanto existir essa falta, vai existir essas violências. E a gente está preso dentro da nossa própria casa, porque não tem como sair mais por causa da violência. Perigoso, né? Mas se tiver como se defender, tem que reagir, se não, fica quieto, né? Não, a gente sofre tanto, rala tanto, né, para poder adquirir, depois vem um cara e leva assim. Na cidade onde os roubos ocorrem constantemente, em alguns casos, as pessoas têm reagido justamente de maneira oposta do que é recomendado pela polícia. Um dos casos em que assaltantes levaram a pior ocorreu logo após um roubo neste supermercado. 2 assaltantes deixaram o local armados com uma faca, mas eles foram perseguidos, desarmados e agredidos por moradores da região. Assim que a viatura da Polícia Militar chegou nesta rua, os policiais encontraram os criminosos caídos e só tiveram o trabalho de algemá-los e prendê-los. A população está cansada de sofrer com tantos roubos, tantas coisas que talvez a autoridade não está dando conta de controlar a situação. Aí a população revoltada está fazendo justiça com a própria mão, né? O pessoal está revoltado, né, com a criminalidade, com a dificuldade, já é difícil trabalhar e ainda repartir o que ganha com ladrão fica muito mais complicado. Aí o pessoal está revoltado, o pessoal está partindo para cima mesmo. A bandidagem está imensa. O último caso registrado em Rio Verde, em que a reação da população ajudou na prisão de um bandido, ocorreu quando a polícia perseguia um adolescente de 16 anos que havia estuprado uma mulher na principal avenida da cidade. Dr. Cláudio Braz, infelizmente a população revoltada, com grande índice de criminalidade, agindo com as próprias mãos. Infelizmente, porque esse papel deveria ser do governo, das autoridades públicas. Uma vez ausente, a população se revolta. Eu costumo dizer, Christian, que é o seguinte: a polícia está fazendo o que pode. As autoridades públicas, quando a gente fala que deve combater a criminalidade, só se concentra na polícia militar. A polícia está fazendo o que está diante delas. Ela não consegue fazer mais do que isso. Equipamentos, treinamentos, número de pessoal. Mas é suficiente esses equipamentos? Não, aí é onde que entra. Para diminuir a criminalidade, eu não diminuo combatendo com o Código Penal, eu não diminuo combatendo com o processo criminal, eu não diminuo combatendo com polícias, só com a polícia. Essa é uma questão da criminalidade, nós temos que pensar. O que leva o sujeito a cometer um crime? É justamente como você falou, eu dando aula de criminologia. O que estuda a criminologia? O que pode levar um sujeito a cometer crimes? Um comportamento humano é sempre um comportamento multideterminado. O que significa isso? Nós não estamos aqui por um motivo só. Tem vários motivos que nos trazem aqui, o que nos faz nos comportar. Então nós temos que pensar, reduzir criminalidade,
combater várias frentes. E como reduzir essa criminalidade? Imediatamente, retornando o valor social da família, retornando o valor social da religião, retornando o valor social e as oportunidades de emprego e não subemprego. Um emprego decente que remunera de verdade, dando condições para a pessoa ter mais o que perder do que ganhar quando ir para a criminalidade. Mas aqui em Rio Verde, por exemplo, quem quer trabalhar tem emprego. Como que justificar essa onda de criminalidade? Nós temos um problema em relação ao emprego, que é o seguinte: primeiro emprego, quem está oferecendo primeiro emprego? Treinamento para esse emprego? Nós temos várias vagas surgindo, iniciativa pública, iniciativa privada, construção civil, indústria, mas é qualificado? O quanto essa pessoa está qualificada? E o nosso ensino básico, que passa muitas vezes sujeito sem a possibilidade de aprovação real, mas nós estamos empurrando que não sabe escrever. Veja no Facebook, nas mídias sociais, as pessoas não sabem escrever, são entrevistados, empresas em Rio Verde, que eu consultei essa semana, RH da empresa, grande indústria em Rio Verde, não consegue gente qualificada, porque vai entrevistar, mal consegue falar. Aí nós temos o que eu falei, a família está assumindo o seu papel ou está terceirizando para a rua? A escola, quando a família consegue colocar o sujeito dentro da escola, tem vaga na escola pública? Nós estamos vendo essas manifestações na porta dos colégios estaduais, dificuldade de matrícula para essas crianças. Tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente sem qualificação para trabalhar. Sem amparar essas pessoas, sem um estado de bem-estar social, essa pessoa não tem o que perder. Se não tem o que perder, ela vai para a criminalidade. Estamos entrevistando o Dr. Cláudio Braz, professor de criminologia. O bandido, o que leva um bandido a cometer, para mim, um dos piores atos, que é tirar a vida do seu semelhante? Eu até não entendo que esse seja o pior ato. Eu, como trabalho com criança e adolescente em situação de risco de abuso sexual, o pior ato é uma criança ser estuprada, porque ela vai continuar viva ou uma morta viva. Como lidar com isso? Como encontrar um companheiro e contar para o companheiro que ela foi vítima desse crime e ela guarda aquilo, isso remói ela por dentro? A morte não, a morte está resolvida, já resolveu. A dor é só da família que ficou. Aquela questão do egoísmo da família que fica sofrendo pelo ente querido que foi. Mas uma pessoa viva, fruto de uma violência sexual, ela é a pior de todas. Então, o que leva um sujeito a cometer um crime tão bárbaro quanto estuprar uma criança de 10 anos, como foi aqui na região do nosso estado de Goiás? O que leva, como eu falei, são multideterminados os fatores, mas um deles há um estímulo social, sim, para o sujeito se dar bem socialmente a partir de um comportamento que os outros vão aplaudir, é o reforço. Então o sujeito comete um crime, chega na comunidade dele e todo mundo acha bonito. Ele fala, encarei um policial, fui vitorioso, as pessoas acham bonito. Já que ele não tem emprego para perder, não tem família, não tem nada em jogo, soma-se a isso, esta vontade da juventude, inclusive, da possibilidade dele se dar bem com o crime, está resolvido o caldo da criminalidade. Aí está o ponto principal. E o que o senhor acha que leva a mente de um maníaco estuprar uma criança de 10 anos? Um dos fatores é o seguinte, a sociedade cada vez mais impõe a um sujeito que consuma sexo com gente cada vez mais jovem, com crianças e adolescentes. Olha a publicidade. Tudo leva... Doutor, mas então a própria sociedade está incentivando isso? Sim, meia culpa. Henrique Ferri, há muitos séculos atrás, ele falou, meia culpa para a sociedade. Pense bem, você liga a televisão, pega uma revista, o que está dizendo para as crianças? Crianças, sejam adultas. O que está dizendo para a mulher já madura? Seja criança. Roupa, moda, consumo de cerveja, tudo ligado a isso. O homem, ele aprende que ele vai se dar bem se ele, então, namorar uma moça de pouca idade. Isso opera nesse sujeito e falta os limites religiosos, falta os limites sociais, falta os limites familiares e o próprio rapaz é estimulado ao quê? 14 anos de idade, se ele ainda não é um namorado, o pai ainda hoje, no século que nós vivemos, o pai ainda leva para um local para que tenha a iniciação científica dele, ou científica não, sexual dele, desculpa, a iniciação sexual dele. Olha, nós temos que falar que nós temos uma comunidade que opera nesse sujeito uma vontade para que ele sempre mantenha sexo com gente de cada vez idade menor. Doutor, mas jogar a culpa na sociedade é fácil. As autoridades também têm a sua responsabilidade. Até nesse ponto, com estudiosos, está orientando as pessoas para que, de fato, assumam o caminho do bem. Sim, aí é onde entra, novamente, a educação, novamente a religião. Que é a responsabilidade da educação? Do Estado. Do Estado, do poder público. Isso, do poder público. Mas não é da polícia. Não é do Código Penal, não é do Código de Processo Penal. A população se levanta e diz o quê? Vamos mudar o código, o próprio político chega, vamos mudar a lei penal, que vai diminuir isso. Não vai, a lei penal não opera na cabeça desse sujeito. Mas a lei é ultrapassada. Não sabemos porque ela não é aplicada. Mas existem, com essa não aplicabilidade da lei, várias brechas
que mostra claramente que o nosso código está ultrapassado. Vamos citar um exemplo dos Estados Unidos. A punição, de fato, há. No Brasil, infelizmente, reina a impunidade. Rio Verde tem um fórum, felizmente nós temos um grande fórum. Rio Verde tem quantos juízes criminais à disposição? Quantos juízes criminais titulares em Rio Verde? Quantos promotores à disposição? A estrutura do Estado é falha para colocar o melhor código penal do mundo, o melhor código processual penal do mundo não seria aplicado em Rio Verde por falta da estrutura. Tem juiz em Rio Verde prestando serviço e a CREUNA. Então veja que e muito Rio Verde mais... é bem estruturado. Se a gente for olhar na região, por exemplo, municípios igual a CREUNA, Santa Helena, Quirinópolis, a estrutura do Poder Judiciário é muito inferior. Inferior, e eles estão sobrecarregados. Juízes sobrecarregados, promotores sobrecarregados, delegados sobrecarregados. O doutor Danilo é um só. Ele não tem mais come para todos os lados que solicitam ele. A estrutura... Aí volta a questão do Estado, que infelizmente é ausente. Mas não precisa... Vamos fazer o seguinte, ao invés de mudar o Código Penal, teste. Aumente a estrutura. Cadê a Polícia Científica Técnica de Rio Verde? Ela é pequena para tanto trabalho que nós temos. Assim não tem código, não tem papel que vai diminuir a criminalidade. A família omissa, os meios que nós temos empurrando para a criminalidade ou para o desejo de cada vez mais patrimônio, cada vez mais sexo. E aí, por outro lado, nós temos estrutura de Estado falha. Sobra onde? A crítica que a gente faz à Polícia Militar, que eu discordo completamente. Dr. Cláudio Braz, muito obrigado pela entrevista, extremamente esclarecedora. Ele que é professor de Criminologia, uma boa tarde. Obrigado, obrigado a todos. As palavras do Dr. Cláudio Braz, professor de Criminologia da UNRV, falando a sua opinião a respeito da criminalidade aqui em Rio Verde e também em nossa região.